aula irá tratar sobre a descrição física, do som e dos descritores acústicos no contexto de acústica ambiental. Inicialmente, iremos fazer uma distinção entre o que seria o som e o ruído. E eu irei tentar mostrar para vocês que essa distinção pode ser um pouco pejorativa. E, além disso, como o nosso sistema auditivo responde aos sons, como que a nossa percepção do som pode ser uma percepção não necessariamente linear, ou seja, correlacionada necessariamente com os níveis de vibração sonora, e quais são as medidas físicas, inicialmente, que recordando da aula anterior em relação ao centro daquele mapa, da descrição acústica, como que isso se representa nas medições reais. Em relação aos conceitos fundamentais, nesse momento eu irei tratar sobre a diferenciação do conceito de som e ruído. Inicialmente, essa diferenciação ela trata de uma maneira subjetiva, ou seja, vai depender do olhar daquele que recebe a informação. E também, de certa maneira, subjetiva, na medida que pode ser pejorativa, o que vem a ser a distinção entre som e ruído. Mas, de maneira geral, o som é algo agradável, é uma manifestação física de uma vibração que pode chegar nos nossos ouvidos e é tudo aquilo que a gente ouve de uma maneira agradável aos ouvidos. Ao contrário, o ruído geralmente é associado a uma informação descorrelata, descoerente, não uniforme que chega aos nossos ouvidos e não conseguimos realizar um processamento. Então, logo, isso se torna-se um ruído. Por isso que existe o tão famigerado informação ruidosa, que quer dizer nada mais, nada menos do que uma informação difusa no seu conhecimento. Mas isso não deve ser um limite para a nossa compreensão, pois o ruído ele pode sim ter um lado positivo. Vejamos no caso, por exemplo, de uma indústria. O ruído, ele inicialmente pode ser útil, na medida que, por exemplo, temos uma máquina. Essa máquina ela irá representar uma vibração, e essa vibração ela irá produzir manifestações no campo acústico ao entorno dela. O mapeamento dessa condição acústica, ou seja, das características dos sinais que estão sendo emitidos, ou seja, pela emissão acústica, irá produzir um certo padrão. E com esse padrão pode ser útil, por exemplo, para a criação de medidas de manutenção preventiva. Então, não necessariamente o ruído sempre será uma coisa ruim. Entretanto, cabe salientar que a distinção entre som e ruído é subjetiva nessa medida. O som, que iremos tratar aqui de agora para diante, e também o ruído, como sinônimos neste momento. Ele é representado através de um fenômeno físico das ondas. As ondas podem ser divididas em duas classes, ou seja, em duas naturezas. A sua natureza mecânica, em que o som está subscrito, e a sua natureza eletromagnética. A diferenciação entre essas reside no fato que ondas mecânicas necessariamente necessitam de um meio de propagação físico, enquanto as ondas eletromagnéticas não necessariamente necessitam de um meio de propagação física. Além disso, uma onda ela pode ser caracterizada pela sua forma de propagação. Essa forma de propagação ela se reside na sua direcionalidade, ou seja, essa onda está dissipando energia em todas as direções, ela está sendo de que maneira se comportando no espaço. De forma geral, o espaço tridimensional, excluindo a variável temporal, você tem unidimensional, bidimensional e tridimensional. A forma de propagação da onda, ela então vai acontecer nesse espaço de várias maneiras. Você pode transmitir um momento através da compressão e descompressão do campo acústico, ou seja, você vai ter uma onda longitudinal, que aqui você comprimiu e aqui ela descomprimiu, ou seja, ela vai ter uma despressurização. E você vai ter uma direção de propagação. Então, isso são o que a gente chama de ondas longitudinais. Por outro lado, se você tem uma fonte, no caso aqui a mão, ela está em movimento alternado para cima e para baixo, você irá produzir uma onda denominada transversal. Transversal em relação ao movimento de propagação. E essas ondas elas acontecem
no mundo real. Essa daqui vai acontecer principalmente em sistemas dutos de transmissão de ar ou de refrigeração. Essa daqui pode acontecer em casos de maquinários que vão ter vibração de base. Dessa forma, uma onda sonora ela pode ser caracterizada através de uma variação localizada da pressão sonora em um determinado local. Essa variação da pressão sonora ela é geralmente representada em termos de ondas senoidais ou de ondas harmônicas. Mais à frente nós veremos o porquê dessa representação. Mas de forma geral, uma onda ela pode ser representada pela variação tanto no domínio espacial, ou seja, no domínio x, que vai representar uma posição no espaço, um vetor x qualquer, que vai representar o espaço tridimensional x, y, z, e assim como um componente temporal, ou seja, as ondas sonoras elas não são simplesmente estacionárias, ou seja, apresentam uma certa amplitude constante ao longo do tempo. Elas podem ser também transientes, com um certo decaimento. Supondo onda estacionária, nós podemos representar ela como uma forma cossenoidal ou senoidal, ou você pode colocar um ângulo de fase para representar esse deslocamento em relação à posição inicial do período t igual a zero. Essa amplitude de variação da sua onda ela vai informar geralmente uma variação de pressão associada. E essa variação de pressão associada a esse deslocamento temporal e espacial vai produzir a sensação sonora nos nossos tímpanos. De forma geral, não existe uma notação específica para dizer o que é uma onda sonora. Basicamente é uma variação localizada da pressão em um meio contínuo, e esse meio contínuo, meio material. Em meios, por exemplo, do vácuo, não irá existir ondas mecânicas, ou seja, não irá existir propagação sonora. Basicamente, uma onda ela pode ser caracterizada através da sua frequência e intensidade. A intensidade vai ser representada pela amplitude de vibração, ou seja, a diferença entre picos e vales dividido por 2, ou a diferença do valor médio, ou seja, o valor eficaz, em relação à sua frequência. A frequência nada mais é do que a quantidade de repetições em um dado período de tempo, que também pode ser associado ao seu período de vibração. Essa característica ela vai ser importante para a caracterização psicofisiológica do som. Como eu já disse anteriormente, não necessariamente o nível de pressão sonora que nós iremos ver mais à frente, ele vai ser linearmente percebido pelo sistema auditivo. E essa foi o motivo da criação de curvas padronizadas de audição do nosso ouvido para poder representar essas variações de pressão sonora em Pascal e traduzi-las, ou seja, pegar um operador matemático e representá-las através do nível de pressão sonora instantâneo. Dessa forma, é usual a representação de ondas sonoras através de seus componentes senoidais. Essa representação, como eu já disse mais à frente, ela vai ser útil na medida que ela vai permitir separar os componentes harmônicos, e esses componentes harmônicos serão representados no domínio da frequência, aos quais iremos ter a noção de amplitude em função do deslocamento temporal. Nessa primeira onda aqui, temos uma variação da pressão, e essa pressão será traduzida para um nível de pressão sonora, que será definido nos próximos slides. Observem que essa determinada frequência, que está associada a um período de vibração, ela vai representar um posicionamento aqui no domínio da frequência, com uma determinada amplitude. Que amplitude será essa? Um nível de pressão sonora. Se no segundo caso aqui temos um comprimento de onda muito menor associado, então teremos uma frequência maior, motivo pelo qual o comportamento da frequência está localizado mais à frente. Entretanto, notamos que a amplitude dessa onda em relação à primeira está muito menor, motivo pelo qual o nível de pressão sonora dessa segunda onda em relação ao primeiro apresenta uma diferença de altura significativa, como vocês podem ver aqui e aqui. Todavia, na natureza, não necessariamente as ondas são só
componentes de uma frequência. Na realidade, ela é a superposição harmônica não coerente, ou você pode dizer também uma superposição harmônica ortonormal. Com isso, você vai poder representar uma onda através dos seus componentes ortogonais e fazer a distinção dos níveis de pressão sonora nesses componentes. Então, essa onda aqui, você poderia falar que nós temos duas ondas sendo representadas, a superposição dessas duas. E com essa superposição, nós teremos dois níveis de pressão sonora aqui no nosso sistema de medição. Então, essas são as primeiras características sonoras de uma onda, a sua frequência e seu nível de pressão sonora. Entretanto, existe uma relação que deve ser estabelecida no sistema auditivo, o que a gente vai ver agora em seguida. O conteúdo espectral do som, ou seja, a variação dele no domínio da frequência, ele vai nos trazer informações básicas acerca da fonte. A fonte é um elemento fundamental no controle de ruído e no mapeamento de ruído, na medida que você irá escolher qual que é o tipo de fonte para determinada característica de propagação. Mais à frente iremos discutir sobre isso. Mas neste momento pense o seguinte, temos aqui um sistema de engrenagens. Essas engrenagens, elas vão, conforme a rotação, produzir uma certa característica harmônica do campo acústico ao redor desse sistema. E esse sistema você vai poder observar as variações na frequência de uma maneira uniforme, ou seja, esses envelopes de amplitude de variação do nível de pressão sonora com o aumento da frequência. Isso é uma característica que a gente fala dos sons harmônicos. Em contrapartida, um som, por exemplo, que vai apresentar no domínio da frequência um pacote estatístico, praticamente uma distribuição uniforme do nível de pressão sonora ao longo da frequência, ele vai estar associado aos ruídos brancos. E esses ruídos brancos são uma fonte característica, por exemplo, do tráfego rodoviário, que você tem não necessariamente uma frequência dominante. Podem observar que esse é um ruído praticamente aleatório, né? devido à sua distribuição probabilística. Você não sabe em que momento um pingo d'água irá bater no guarda-chuva. De outra perspectiva, quando você tem um som, que a gente fala um som de impacto, um ruído de impacto, você vai provocar uma rápida expansão do nível de pressão sonora localizada e também um rápido decaimento, ou seja, um amortecimento associado a essa explosão inicial de energia. Isso irá provocar também uma excitação de banda longa no comprimento da frequência. E cada tipo de caracterização desse espectro da fonte ele vai ser importante na elaboração do mapa de ruído e, em geral, nós iremos verificar que não iremos utilizar o nível de pressão sonora ou a pressão por si só. Existe um caracterizador melhor para isso. Entretanto, além disso, existe uma consideração que nós devemos fazer em relação ao nosso sistema auditivo. O nosso sistema auditivo ele não é linear em relação às variações de pressão sonora e não compreende essa resposta subjetiva da forma que a maioria das pessoas pensa. Nesse sentido, o que acontece? Em geral, nós humanos percebemos as variações de pressão sonora não linear em relação à frequência. Quando você tem a exposição ao ruído, o nosso ouvido ele possui zonas que são otimizadas para melhor ouvir certas frequências e, em contrapartida, ele também vai ter zonas que não irão ouvir muito bem algumas frequências. Isso pode se manifestar como? Imaginem que temos aqui um nível de 60 decibéis. Traçamos uma reta paralela ao eixo das frequências, podemos observar o seguinte, que na frequência de 100 decibéis, iremos ouvir um certo nível aqui na curvinha que a gente fala uma curva isofônica. Na frequência de 2000 Hz, iremos ouvir um nível diferente na curva isofônica. Isso quer dizer o seguinte, que nosso ouvido ele consegue ouvir melhor, ou seja, captar melhor certas frequências em detrimento de outras. Isso é uma manifestação subjetiva muito importante. Aonde que isso vai entrar? Exemplo, temos uma sala de aula. Numa sala de aula, existe um descritor que chama as curvas NRC ou curvas NC, que é representado na NBR 10151 também.
ela vai ver que a distribuição de energia do ruído de fundo em função das frequências é uma distribuição não linear. E você vai caracterizar um descritor, ou seja, um valor apenas para representar toda aquela variação de frequência dentro da sala. E com isso você vai poder falar se a sala tem uma sala boa ou ruim. Entretanto, esse descritor não vai considerar o efeito do ruído de fundo. O que é o ruído de fundo? É quando você cessa todas as fontes e deixa apenas o ruído daquele ambiente, né? O ruído que está presente naquele ambiente, exceto alguma fonte. Essa fonte você não sabe qual é e você desligou dentro da sala, por acaso. Fontes externas irão jogar o ruído ali dentro. Essas fontes externas é o que a gente vai falar de ruído de fundo, ou ruído de fundo ambiental, e é muito importante. Em geral, esse ruído de fundo ambiental, ou mesmo o ruído de qualquer fonte, ele pode ser representado matematicamente através de equações diferenciais parciais. Não é o objetivo desse curso entrar nessa descrição do que seja uma equação diferencial parcial, qual que é o comportamento dessa onda, mas de maneira geral, o que é necessário se estabelecer. Uma onda, ou seja, uma variação de pressão sonora, ela está associada a uma variação espacial e a uma variação temporal. Essa equação da onda, ela vai simplesmente entre aspas, fazer uma relação entre a variação temporal, ou seja, como que essa onda está variando em relação ao tempo, com a sua variação espacial, através de uma constante, que no caso aqui seria, por exemplo, a velocidade do som. E essa onda, ela vai nos informar algumas características importantes da fonte, em função da variação da pressão sonora, que não vai ser o objetivo desse estudo. Mas com essas ondas, com esses modelos de equação, você pode já começar a fazer algumas representações das ferramentas de mapeamento acústico, com a solução dessas equações através do método de diferenças finitas, através do método de elementos finitos, ou através de métodos numéricos, como os dos raios, você vai conseguir fazer uma modelagem da representação física destes fenômenos. De maneira geral, em condições reais, ou seja, em condições do dia a dia, as ondas sonoras elas podem ser modeladas através de uma fonte. Geralmente a gente chama isso de fonte monopolo acústico ou um dipolo acústico. Nada mais é do que uma representação ideal de uma fonte pontual, denominada de fonte esférica. Essa fonte esférica ela tem uma característica importante, e essa característica dela ela vai nos informar uma relação que vai depender somente da fonte e não da distância. Inicialmente, nessa fonte esférica, vai ter uma representação de um elemento de área, que ele vai possuir uma área infinitesimal, e nessa área infinitesimal vai ter uma definição da intensidade acústica. A intensidade acústica está associada primeiramente a esse vetor uniforme de área que a gente está escolhendo e em relação à distância da propagação até o meio desse ponto. Isso ele vai nos informar o quê? Como que a pressão está variando no decorrer do tempo. Se ela está crescendo, se ela está diminuindo, se ela está oscilando uniformemente. De forma geral, como uma onda sonora ela está sendo transmitida em um meio contínuo e esse meio contínuo ele é composto por moléculas, cada interação dessas moléculas ou cada choque entre essas moléculas vai existir uma perda de energia cinética para passar para a energia potencial que vai ocorrer um aquecimento daquela região. Só que com essa transferência de energia vai acontecer o que a gente fala de absorção, e essa absorção de energia vai provocar um segundo efeito, que é o efeito de amortecimento. E esse amortecimento vai fazer com que as variações de pressão, ou seja, um ponto muito distante da fonte, vai provocar uma pequena variação, e essa pequena variação vai estar associada a uma baixa pressão sonora. Então, dessa forma, já começa a acontecer um fenômeno interessante, que é o fenômeno da atenuação sonora pelo efeito da atmosfera. Só que o efeito da atenuação sonora, ele acontece não é pelo efeito simplesmente da pressão, porque vai ter uma característica dessa fonte, que não deve depender da distância. Mas para a gente saber qual que é essa característica, existe a necessidade de a gente estabelecer fazer a definição de algumas variáveis. Dessa forma, adentramos a primeira definição na acústica muito importante,
que é a definição do que seria a intensidade sonora. Vejam bem, isso é uma definição teórica, poderíamos definir ela de qualquer forma. Mais à frente, no próximo slide, eu vou mostrar do porquê que tem essa definição. Mas de maneira geral, você pode definir a intensidade sonora como um fluxo de energia e todo fluxo ele depende de uma variável ao qual você está atravessando. Nesse caso, o fluxo de energia em relação ao elemento de área, que poderia ser feita uma analogia conforme se fosse uma vazão em um tubo. Quanto mais água você tem na vazão em um tubo, maior será a intensidade daquele fluxo, maior é a energia que está passando para aquele estrangulamento, ou seja, pela seção normal daquele fluxo. Na acústica, isso tem uma representação similar. E essa representação ela é dada pela intensidade, que nada mais é do que a variação dessa unidade de energia nessa área por unidade de tempo. Essa variação ela é em relação a que a gente fala de pressão eficaz. A pressão eficaz, assim, para não complicar muito, ela pode ser entendida como a pressão, ou seja, a energia ao quadrado que de fato emana da fonte. Porque você tem uma parcela de energia que não emana da fonte, ela é mantida na fonte e, de certa forma, essa energia ela é responsável pelo campo próximo da fonte, que a gente fala um campo que mantém a excitação na fonte. E nesse momento, quando você tem a intensidade sonora, você está caracterizando essa vazão de energia que está saindo dessa fonte. E essa vazão de energia ela é representada através de uma característica que depende da fonte. Essa característica é de extrema importância. E vejam bem a notação que eu queria utilizar. Ela é uma característica que depende da fonte. Ela não depende do meio, ela não depende de condições externas. É o que a gente fala na engenharia mecânica, é um dado de placa. Quando é um dado de placa, quer dizer o seguinte, a minha fonte ela possui uma característica invariável em relação ao sistema externo. E essa característica invariável ela vai ser diretamente relacionada com a intensidade. E essa intensidade ela vai ser correlacionada com uma variável que a gente vai falar de potência sonora. A intensidade sonora ela é uma quantidade que a gente pode medir. Mas existe um conceito fundamental na acústica, que é um conceito que eu já tinha discutido, que é o conceito de placa, ou seja, no conceito de engenharia mecânica, é o conceito de potência. A potência sonora é o que vai produzir a pressão sonora. A potência sonora ela não depende do ambiente, enquanto o nível de pressão sonora depende do ambiente. Ou seja, o que a gente pode interpretar da seguinte maneira. Se você tem na sua casa, você tem um aquecedor. Esse seu aquecedor, aqui por exemplo, ele tem um certo nível de potência que a gente vai falar de W. Esse nível de potência dele vai fazer o nível de temperatura, nesse caso aqui, nossa variável secundária, elevar ou diminuir. Mas a potência desse equipamento não vai alterar, ok? Da mesma forma, acontece com a acústica. Você tem um aspirador de pó. Esse aspirador de pó ele é um sistema mecânico, e como um sistema mecânico, ele está associado a uma potência mecânica. Essa potência mecânica pode ser associada a uma potência elétrica. Você pode, no exemplo anterior, medir a temperatura com base em um aquecedor. O que vai acontecer na acústica é que nós iremos medir não a temperatura, nós iremos medir o nível de pressão sonora ou o nível de intensidade sonora. Com o nível de intensidade sonora, você pode estimar o nível de potência sonora, mas nunca ao contrário. O nível de potência sonora é uma variável fundamental na acústica, e é isso que vocês irão utilizar nos mapas de ruído, porque é uma característica da fonte, não é uma característica do local de medição. Então, nos softwares, seja o SoundPlan, seja o Predictor, vocês sempre irão utilizar como variáveis de entrada o nível de pressão, o nível de potência sonora. Esse nível de potência sonora vai variar conforme a fonte, vai variar em função da diretividade da fonte, vai variar em função do tipo de fonte, se é uma fonte plana, se é uma fonte pontual, e como que essa fonte se apresenta no ambiente, se ela apresenta próxima às paredes ou não próxima à parede. Então, que fiquem claro que existe uma distinção extremamente importante entre intensidade sonora, entre pressão sonora e
potência sonora. A potência sonora é a variável fundamental. A variável secundária é a intensidade, e da intensidade você pode determinar a pressão. Tudo nessa tríade é super importante. Agora vem aquela questão. Eu estou medindo intensidade, pressão e nível. O que eu estou medindo afinal? Se recordarmos um pouco anteriormente, o ouvido humano ele não consegue captar de forma linear as variações de pressão sonora associadas a um determinado equipamento ou a determinada fonte. O que acontece, como em todo estudo psicofisiológico, a sensação humana ela pode ser modelada através de uma escala logarítmica, ou seja, o nosso corpo é extremamente sensível, ele consegue responder a pequenas variações de pressão, na casa de 10 a menos 2 Pascal, até variações enormes. Só que com essa variação na casa dos trilhões, é impraticável você fazer uma escala nessa dimensão. Por isso que a gente aplica a escala decibel. Mas que tenham noção, a escala decibel é uma escala numérica, ela não é uma unidade de medida. Não existe você falar que a unidade de medida do nível de pressão, a pressão sonora é Pascal. O nível de pressão sonora não tem unidade, ele está representado em uma escala. Por que ele está representando nessa escala? Devido à amplitude da sensibilidade do nosso ouvido em relação à fonte. Com isso, explicado anteriormente, a variável fundamental na acústica, nesse caso, é o nível de potência sonora. E, uma vez que, assim como a pressão sonora, a potência sonora ela varia em escalas, em um range que a gente fala, em uma faixa muito grande. E, com isso, existe a necessidade de estabelecer um nível de referência. E é nesse momento que a escala decibel entra. Comumente e repetidamente notaremos um nível de referência em relação à sua escala. E você vai ter um nível instantâneo. Essa variação do nível instantâneo em relação ao nível de referência vai produzir uma medida na escala decibel. Essa escala de decibel ela vai ser importante na caracterização da fonte. E essa caracterização da fonte ela vai entrar no mapa de ruído de alguma forma. E essa caracterização também vai ser importante na sua medição, no tipo de fonte que você está medindo e no distanciamento que você tem que fazer desse seu tipo de fonte. Agora, a gente vai adentrar a um passo mais localizado, que é definido como nível de pressão sonora. O nível de pressão sonora nada mais é do que você pegar um nível de referência, ou seja, o mínimo que o nosso ouvido consegue distinguir, que no caso é 2 a menos 5 Pascal, até o nível mais forte, ou seja, o nível tolerável de dor. O nível, mais uma vez, definido agora, prestem atenção, pelo nível ao quadrado, que está associado à energia, ele vai representar essa variação. E esse aqui é um gráfico muito famoso da Breuer Kerr, mostrando como que a pressão varia dos níveis mínimos até os níveis máximos. Então, o que deve ser entendido do nível de pressão sonora é que ele é uma representação psicofisiológica da sensação de audição. Ele representa uma escala condensada da variação de amplitude em termos da pressão sonora para uma escala condensada do nível de variação na escala dB. Como não poderia ser diferente, existe também o nível de intensidade sonora. O nível de intensidade sonora também, mais uma vez, vai ser em relação ao nível de intensidade de referência, que esse nível de intensidade de referência é 10 a menos 2 watts por metro quadrado. Mais à frente, nós iremos descobrir por que existem essas definições em relação a esses níveis. Primeiro, você pode saber relações entre o nível de potência sonora e o nível de intensidade sonora e como o nível de pressão sonora. E esses níveis, eles são importantíssimos. Por exemplo, se você tem um avião, imagine que isso aqui é um avião, isso aqui é o solo, e você tem uma casa aqui. Imagine que isso aqui é uma casa bonitinha. Esse avião ele vai produzir ondas sonoras. Ele vai ter uma certa, vamos falar assim, uma certa potência sonora associada a essa fonte. A propagação e a reflexão desse som que chegar nessa casa vai depender do tipo da diretividade dessa fonte, que vai estar associada ao nível de potência sonora. Aqui, de certa forma,
mostra-se como que acontece essa variação do nível de pressão sonora. Temos sim a escala decibel, o nível de pressão sonora, você vai ter o nível 0. Se você tiver uma pressão menor do que o nível de 2 elevado a menos 5 Pascal, você vai ter uma pressão negativa, que pode acontecer, não é usual. E você vai ter uma variação até 140 dB. Em geral, o ruído ambiental ele vai se concentrar na faixa de 50 até 100 decibéis. E uma característica muito importante, a soma de decibéis não é uma soma linear. O que acontece muitas vezes é que as pessoas confundem esse somatório em decibel com uma soma linear e também as estatísticas associadas a isso. O que pode acontecer dessa implicação? Que muitas das vezes eu já vi isso aqui, que uma pessoa foi fazer um relatório técnico e tinham 5 máquinas na fábrica. A pessoa não tinha uma formação em acústica. Ela pegou o nível, por exemplo, de 70 decibéis em uma máquina e multiplicou por 5, porque na cabeça dele eu tenho 5 máquinas iguais, então eu vou ter 70 vezes 5. Não, gente, vocês não podem fazer isso. Jamais. A soma em decibéis não é resultado linear. Você vai ter que fazer a conversão ou desses decibéis aqui para o nível de pressão sonora e depois multiplicar por 5, ou fazer a soma direta na escala decibel. Então, de maneira geral, teremos as 3 caracterizações fundamentais do som: o nível de potência sonora, o nível de pressão sonora e o nível de intensidade sonora. Nos mapas de ruído, o que nos vai interessar, geralmente? Vai interessar o nível de potência da fonte, muito importante. Isso aqui é característica da fonte. Colocar F de fonte. E isso aqui, geralmente, vai ser uma característica na posição do receptor. Ou seja, você vai estar medindo a variação de pressão provocada por essa fonte em relação à posição do receptor. E essas variáveis de referência, ou seja, os valores mundialmente aceitos do nível de potência sonora, do nível de pressão e do nível de intensidade, eles vão ser fundamentais nessa definição aqui. Então, geralmente, eles vão estar associados ao nível de calibração da sua fonte.